Olá, eu quero saudar a todos, todas, com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Quero dar as boas-vindas a todos que separaram esse tempo para participar deste culto, que seja em louvor, em adoração, que seja diante do nosso Deus, para a sua glória e para o seu louvor, e também para a nossa edificação. Neste que é o 8º domingo após Epifania, o último domingo deste período, desta primeira parte do tempo comum, e no próximo domingo nós já estaremos no período da Páscoa, naquele tempo de preparação, para que possamos lá na frente celebrar a Páscoa e que ela tenha muito sentido, que ela tenha muito conteúdo, que sejam celebrações bastante consistentes. Então, boas-vindas, obrigado por estar participando, e eu quero convidar para neste momento, ainda abrindo aqui após o nosso prelúdio e a saudação, abrindo este culto, eu convido para lermos no livro de Êxodo, no capítulo 34, os versículos 29 até o 35. Livro de Êxodo, capítulo 34, do 29 ao 35. Diz: Quando Moisés desceu do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto, porque quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim os filhos de Israel viram o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Com esta leitura nós abrimos então e trazendo essa experiência tão significativa de Moisés no Monte Sinai, quando ele trouxe as tábuas, quando ele trouxe a lei perante o povo, e como que o rosto de Moisés resplandecia a partir daquela experiência que ele teve no Monte Sinai. Quero convidar para que neste momento nós possamos cantar o hino de número 341 do nosso hinário evangélico, o hino Segurança e Alegria. Que segurança tenho em Jesus. Cantemos adorando, louvando, confessando diante do Senhor a nossa fé, a nossa segurança. Cantemos. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz e trai luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conta essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim.
descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso em de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Vamos orar neste momento. Querido Deus, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ti, Senhor, a nossa gratidão. A Ti, Senhor, a nossa devoção. E neste momento, ó Deus, o reconhecimento de que o Senhor é grande, de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor, ó Deus, tem sustentado as nossas vidas, o Senhor é que tem dado graça, que tem trazido renovo. Ó Pai, que neste culto o Senhor seja honrado e glorificado. Pai, que o Senhor se agrade da disposição de cada coração, de cada irmão, de cada irmã, de cada vida, Senhor, que pode participar, que o Senhor possa receber, ó Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa expressão de gratidão e de reconhecimento de que o Senhor é o nosso Deus e que é no Senhor que nós podemos ter a segurança na pessoa, na vida, na obra de Jesus. Aceita, Senhor, o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita, Senhor, o culto que nós ofertamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. E ainda, dando prosseguimento a este culto diante do nosso Deus, eu quero convidar agora para abrirmos novamente a nossa Bíblia, agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nós vamos ler os versículos 28 até ao 36. E eu convido você para ler, lembrando que nós lemos no início o texto que fala da experiência de Moisés, é o mesmo texto da pregação que o pastor Silas fez no culto matutino na nossa igreja, neste domingo, e agora vamos ler o texto do Evangelho, que traz para nós uma experiência muito próxima daquela experiência de Moisés, que aconteceu com Jesus e ali diante de alguns dos seus discípulos. Então, Lucas 9, a partir do versículo 28, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus
e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. É palavra do Evangelho para as nossas vidas, e esse texto traz para nós alguns desafios. E para esse nosso momento de confissão, eu destaco especialmente o desafio de uma experiência com Deus. Uma experiência que Moisés teve lá no Monte Sinai, e uma experiência que Jesus teve juntamente com alguns dos seus discípulos aqui neste outro monte. Então, esse desafio dessa experiência com Deus, ele está posto diante de todos nós. Nós precisamos dessa experiência. Uma experiência que seja marcante, uma experiência que seja consistente, uma experiência que seja renovadora da nossa vida, da nossa fé, do nosso compromisso, da nossa disposição para a missão. E isso pode acontecer no percurso da nossa vida, em muitos momentos, e, é claro, com alguns momentos mais marcantes, ou quem sabe aquele momento marcante que se sobressai a todos os outros. Então, o primeiro desafio é o da experiência com Deus. Um outro desafio que eu destaco é o desafio de corrigir o foco. Às vezes nós temos boas ideias, mas que não se encaixam no plano de Deus, no propósito de Deus. Pedro queria construir tendas lá naquele monte, queria ficar morando lá no monte, queria eternizar aquele momento. Mas a gente percebe que a sequência da narrativa, a sequência da descrição que é feita pelo evangelista, aponta que a missão estava lá embaixo. Quando eles desceram, a primeira coisa, eles foram servir, foram cuidar de um pai, foram cuidar de um moço que estava endemoniado, eles foram realizar a missão. Jesus realizou a missão diante deles. Então, no desafio de corrigir o foco, é a gente perceber que a gente não pode morar na igreja, a gente não pode morar no monte, a gente não pode permanecer naquele êxtase que nós tivemos numa experiência diante de Deus. Nós precisamos descer, nós precisamos ir para a realidade da vida, para o encontro com as pessoas, que é onde nós temos que realizar a missão. Outro aspecto assim da correção de foco é que Pedro pretendia colocar Jesus, Moisés e Elias no mesmo patamar. 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e para Elias. Moisés, o representante da lei, todo o significado que a gente encontra lá na lei de Deus, em toda aquela trajetória do povo, nas suas origens. O Elias, como representante da profecia, de todo o ministério dos profetas. E aí veio a voz dos céus, que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido. A ele ouvi, o meu eleito. Escutem o que ele diz. E aqui nós temos, então, um grande desafio: escutar Jesus, prestar atenção em Jesus, perceber que ele é o grande referencial para as nossas vidas. E também perceber que Jesus, ele não acontece da noite para o dia, não acontece do nada. Jesus, ele vem em perfeita harmonia com o todo do plano da salvação. Por isso ele está lá no monte com Moisés e com Elias, porque ele vem em continuidade, ele vem para completar o plano de Deus. E é por isso que a voz de Deus diz: Este é o meu filho amado, meu eleito. A ele vocês devem ouvir. Então, neste momento de confissão, eu convido você para, curvando a sua cabeça, afirmar diante de Deus o desejo, a disposição para essa experiência com Deus e para também corrigir qualquer desvio de pensamento, de intenção, de propósito que possa afastar
daquilo que é o propósito de Deus. Deus quer você, Ele quer a mim, envolvido, engajado na missão. E às vezes nós queremos, com boa intenção, nos acomodar numa situação e nos afastar daquilo que é a missão de Deus para a nossa vida. Faça diante de Deus a sua oração neste momento e certamente Deus vai tocar a sua vida e vai ministrar ao seu coração. Vamos orar. Pai querido, nosso Deus amado, aqui está, Senhor, a nossa vida, os teus filhos e filhas, nós estamos diante da tua palavra e diante, ó Deus, dessas experiências tão significativas. A experiência de Moisés lá no Monte Sinai e depois perante todo o povo, mas também, ó Deus, a experiência de Jesus ali com aqueles 3 discípulos e com Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração e depois a experiência lá no vale onde eles estavam ali fazendo a missão, cumprindo, ó Deus, o desafio do cuidado para com as pessoas nas suas necessidades. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos corrija de qualquer erro, de qualquer desvio, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor, ó Deus, permita que nós possamos renovar constantemente a nossa experiência com o Senhor, que nós possamos, ó Deus, ter sim esses momentos que marcam a nossa vida e que nos encaminham, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer cumprir em nós. Abençoa cada vida, fortalece, desperta, Senhor, corrige e usa, Senhor, a nossa vida para a tua glória e para o teu louvor. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E para fechar esse momento aqui da confissão, separei aqui como proclamação do perdão o texto lá de 2 a Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 18, que diz assim: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, todos nós, não com o rosto coberto, mas com o rosto desvendado e contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Que seja assim essa transformação, que seja assim esse desvelamento, para que a nossa vida esteja toda aberta diante do nosso Deus e perante as pessoas que o Senhor quer que nós sirvamos, em nome dele. Que Deus abençoe. Nós vamos agora acompanhar os nossos avisos, lembrando aí o ensaio do coral nas terças-feiras, às 19h30, lembrando a nossa escola dominical, todos os domingos, às 10 horas da manhã, de forma presencial, lá no nosso templo, na rua Deputado Lacerda Franco, 318. E também o culto matutino, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o culto presencial lá na nossa Igreja Metodista em Pinheiros. Todos são convidados, convidadas, todos são bem-vindos e bem-vindas. E vamos louvar ao Senhor neste momento e logo depois o nosso pastor, o reverendo Silas, vai estar ministrando a palavra de Deus e a parte final aqui deste culto. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus nos dê uma semana cheia da sua presença e da sua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, ou as novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leva a mensagem de amor.
serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quer ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção e sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Boa noite, graça e paz. Nossa reflexão se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 1º, do versículo 15 até o 26. Diz assim: Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acedalma, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro a seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanham, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabas, cognome Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo
para o seu próprio lugar e os lançaram em sorte, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Oremos. Querido Deus, obrigado pela tua palavra nessa noite, que ela nos desafie a sermos, ó Pai, como teus discípulos e discípulas, levando a tua palavra de salvação. Em nome de Jesus. Amém. A inteligência artificial faz parte da vida das pessoas em todo o planeta. São as máquinas capazes de resolver problemas que pareciam ser solucionadas apenas por pessoas. As máquinas assumiram e assumem os lugares dos seres humanos. Elas pensam e agem por nós. O objetivo da inteligência artificial é facilitar a vida humana. Partindo deste princípio, o ser humano está se tornando cada vez mais descartável. Um exemplo claro disso é que há milhões de pessoas invisíveis em nossa sociedade, sendo apenas uma voz reconhecida, mas sem rosto e identidade. Quantas profissões e profissionais já foram substituídos por máquinas? Não estou questionando a importância e necessidade do avanço tecnológico, algo tão essencial e que fez e faz a humanidade avançar. No entanto, seja qual for a substituição a ser feita, precisa ser pensada, analisada e, por que não, colocada em oração. No último dia 24 de fevereiro, a Igreja Cristã lembra a primeira substituição de um discípulo por outro. Segundo alguns historiadores, foi o dia da eleição de Matias. Ele foi escolhido para substituir Judas Iscariotes. Diante dos fatos ocorridos, a substituição parecia ser simples e fácil, mas não foi assim. Para início de conversa, gostaria de destacar o pronunciamento do apóstolo Pedro, onde o mesmo não julga a traição de Judas e nem o menospreza por isso. Apenas coloca todo o acontecimento na perspectiva dos apóstolos, dos propósitos de Deus. E devido ao ocorrido, a substituição era necessária. Mas haviam exigências a serem observadas para que a substituição acontecesse. Era preciso ser alguém que tivesse acompanhado durante o ministério de Jesus, desde o seu batismo até a ascensão. Um critério importante, pois daria crédito aos que ouvissem o mesmo testemunhar a respeito da ressurreição. Observe que o ponto não é a pessoa a substituir e o substituto, mas a função que se daria com a sua substituição. O fator importante é a missão a ser cumprida. E para preencher essa missão e função, de acordo com o critério estabelecido, só havia dois nomes: José e Matias. O escolhido por Deus mediante sorteio foi Matias. Matias, substituto de Judas Iscariotes, é mencionado apenas aqui, em Atos dos Apóstolos, por ocasião da sua escolha. Para onde foi, o que fez, quando e de que modo morreu, não há relato bíblico sobre isso. Assim como as tribos de Israel tiveram suas terras escolhidas por sorteio foi escolhido o substituto de Judas, e o qual eles
humanamente falando, não queriam escolher por não saber qual era o melhor para a substituição. Lançar sortes era um método aprovado e comum no Antigo Testamento. A gente vê em Levíticos 16:8, Provérbios 16:33, e não há nenhuma reprovação quanto a isso no Novo Testamento. Deus dirigiu e dirige as escolhas. Por falar em escolhas de Deus, Matias significa dádiva de Deus, oferta de Deus, presente de Deus. Nesse sentido, ao dirigir a escolha para Matias, Deus estava oferecendo pelo discípulo sua dádiva, sua oferta, seu presente para este mundo. As escolhas de Deus visam oferecer a este mundo tudo o que o mundo mais necessita: testemunho da sua obra completa para o perdão, vida e salvação. Para essa função e missão, Deus pode se aproveitar das máquinas, veja a internet, por exemplo. Mas a única coisa que ele não abre mão é das suas testemunhas escolhidas. Os Matias, dádiva de Deus, oferta de Deus, presente de Deus para o mundo. O livro de Atos dos Apóstolos registra 30 anos de história e não se mencionou o nome de Matias e alguns outros apóstolos. No entanto, todos foram fiéis, testemunhas do Evangelho. O objetivo do Dr. Lucas foi mostrar como os escolhidos de Deus testemunharam o Evangelho, saído da Galileia e ter chegado até a capital do Império Romano, salvando eternamente milhões de vidas. A escolha de Matias mostra que Deus escolhe e continuará escolhendo pessoas para levar ao mundo a dádiva de Deus, a oferta de Deus e o presente de Deus. Que tal ser um Matias na vida de alguém? Já pensou sobre isso? Deus está escolhendo você nesta noite. Eu sou
Vamos orar? Obrigado, Deus, por nos escolher. Assim como fez com o apóstolo Matias. Sejamos seus discípulos e discípulas nos caminhos da missão, levando solidariedade e esperança do Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Queremos agradecer por ter me ajudado a vencer a Ômicron, por ter inspirado os cientistas na fabricação de abençoadas vacinas. Que meu testemunho seja incentivo para aqueles que ainda estão em dúvidas se devem ou não devem tomar a vacina, ou até mesmo de permitir que suas crianças a tomem. Cuida desses irmãos que estão conosco, Pai. Os que estão nos assistindo. Veja o que está passando em cada um desses corações e derrame suas bênçãos sobre cada um deles. Pedimos também pelo conflito na Ucrânia. Dê bom senso àqueles governantes, ó Pai. Pedimos também pelo nosso país, que não está em guerra, mas muitos problemas temos. Violência, falta de emprego, fome, discriminações, são tantas coisas, Senhor. Mas sei que um dia tudo isso será diferente. É por isso que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a bênção? Que Deus, em seu amor, cuide de ti e de sua família. Que Jesus Cristo, em sua graça, te conceda a experiência da vida eterna, aqui e agora. Que o Espírito Santo, em sua liberdade de ação, a cada dia te faça nascer de novo para uma vida em comunhão com as pessoas e voltada para a integridade da criação. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Boa semana, gente. Uma semana cheia de vitórias. Em nome de Jesus. Amém.